Bom dia, Carol, tá me ouvindo? Bom dia, Alonso. Só um minuto, deixa eu Ah, parar beleza, a minha tranquilo, tela aqui. Está me ouvindo? perfeito. Show. Deixa eu só compartilhar aqui. Apareceu. Você tá conseguindo ver minha tela ou tá aparecendo só meu rosto aí? Vendo o seu rosto agora e tá aparecendo na tela também. Você tá com alguma coisa aí, horário de funcionamento da sala e tal, não? Ah, show. Então tá aparecendo meu rosto e a tela, né? Isso. Eu tinha que tirar um Tá. print aqui para mandar para você ver. Tá sim. Peraí. Ah, show. Tá, vamos lá então. Bom, separei aqui algumas coisas, né, que são importantes você saber. Então, o horário de funcionamento da sala, que vai ser das 9 às 11. O objetivo da sala, né, que é ajudar traders iniciantes a operarem melhor o mercado e ter um bom desempenho no torneio. E na sala, você vai ter acesso às minhas análises e notícias mais importantes, né, relacionadas ao Forex. O chat aberto, né, como estamos nós dois aqui hoje ainda. Então, o chat vai ficar Uhum. aberto. Depois eu posso abrir o microfone para vocês falarem, né, enfim, ou digitar mesmo e eu respondo. E se a gente achar alguma oportunidade, a gente já vai abrir alguns trades aí. É, legal. Você sabe, né, que eu sou bem iniciante mesmo, né? Então assim, eu tenho intenção mais assim de observar e tudo, mas claro, se eu tiver a condição de fazer a participação no torneio, eu tô entrando para fazer mesmo, eu consegui lá no trabalho lá uma flexibilidade lá. Então, se eu não fizer isso, eu não aprendo nunca, não começo nunca, né? Então, tem que praticar mesmo e aproveitar as oportunidades. Então, por isso que eu fiz aqui, me desdobrei e falei assim, não, tem que participar com a Carol lá, porque isso é uma oportunidade de ouro, né? Sim, então você vai estar aprendendo aqui na prática, né, da melhor forma. Como você está iniciante do zero, vou passar outra regra aqui, muito importante, que você precisa seguir à risca, que é a questão do planejamento, né, o plano de trade para você não quebrar a conta, né, óbvio, e ter um bom Uhum. desempenho. Então, como a gente vai arquitetar e mapear, tá, esse plano? Primeiro, você vai escolher um ativo que, sei lá, que você mais goste, assim, que você mais queira operar ele, sabe? Aquele que, tipo, você acompanha bastante, você já entende alguma coisa do que acontece no país, né? Com base nas notícias que a gente tem, claro. Mas, por exemplo, um par de moeda que tem uma boa volatilidade, né? Seria euro-dólar, libra-dólar, dólar-iene. Então, você vai escolher esse par e você vai ficar só nele, tá? Esquece os outros. Então, assim, Uhum. gosto de operar Bitcoin, beleza? Você vai ficar só no Bitcoin. Então, você vai entender realmente como funciona, né, o Bitcoin, que no caso é o CFD, né? Então, Bitcoin contra o dólar, como funciona, como as notícias impactam ele, enfim. Então, qualquer ativo que você vá escolher para você operar, você precisa aprofundar um pouco mais, sabe, naquele ativo. Então,
Tá, o que está acontecendo na zona do euro agora, por exemplo, se você gosta de operar euro contra o dólar, né? Se você escolher. Então é importante Uhum. você entender também os fundamentos desse ativo e você vai ficar só nele, tá? Você vai determinar um capital também para rentabilizar no torneio. Então, por exemplo, você vai pegar um dinheiro que você não vai precisar, tá? Não pode ser um dinheiro assim de, sei lá, pagar contas, né? Esse tipo de coisa. Tem que ser um dinheiro que tá ali parado ali na poupança ou parado na conta que não vai fazer diferença caso você perca, tá? Mas o objetivo é a gente gerenciar esse dinheiro, não é quebrar Uhum. a conta. Só um minuto que tá aparecendo um. Tava passando um carro de som aqui na. Nossa, parece que tá dentro da minha casa. Enfim, vamos Uhum. lá. Então, é um valor que você não vai precisar, tá bom? Não pode ser um dinheiro que é de, sei lá, parcela do carro ou alguma coisa assim importante. Sim, claro. Por causa Uhum. do fator psicológico também. Você vai se sentir Uhum. obrigado a rentabilizar aquele dinheiro e se você perder vai ser, sei lá, o fim do mundo para Por você, você vai causa. ficar mal e muito provavelmente você vai traumatizar, né? Então, é muito Uhum. importante que seja um dinheiro que você não vai precisar. Você vai seguir o gerenciamento de risco buscando uma meta de 10% ao dia de lucro. Parece ousado, mas é bem possível. Eu faço isso. Inclusive, você já viu a planilha de gerenciamento que eu coloquei no É, eu curso fiz lá? o download, baixei aqui, né? Vi, mas assim, eu ainda não usei, né? Tá, Mas aí claro, vou utilizar. Deixa eu ver se eu abro ela aqui. tá. Eu, Ela é bem então já era para simples, deixar bem aberto. prática de você usar. E é muito importante que você use para você mapear os seus trades, né? Então, o que você teve de lucro, o que você teve de prejuízo no dia. Se você quiser colocar observação também do lado, é muito bom. Deixa eu abrir ela aqui, deixa eu ver. Aí, já abri. É, realmente, você coloca data, né? Eu coloco o valor lá em cima do capital. A Sim. meta, essa meta, aqui é a meta que a gente planeja ganhar. Baseada em, por O, exemplo, cap- 30 dias que você operar, né? Se você for operar cripto também, fica aberto 24 horas. Então, mas Ó, o capital, eu preenchi o capital aqui, o valor do saldo que eu depositei. Eu nem coloquei os 50% que eles depositaram. Eu tá. coloco os 50% também? Bom, você que sabe. Se você quiser colocar e deixar a observação que é um bônus, né? Que é uma alavancagem, para daí você não se confundir depois. Mas também na hora de você efetuar o saque, se Aquela, você subtrair, né? O 50% lá sim, de sim. bônus. Aquela meta que aparece, preenche automaticamente, seria por mês, né? Isso. Na planilha. Seria com base nessa Ah, quantidade de ótimo. dias, né? Eu coloquei um pouquinho a mais de dias, mas, É, mas nossa, se é. eu ganhasse isso aí, eu tava feliz. Se eu ganhar isso num mês, eu tenho minha independência financeira aqui, eu posso me aposentar, ficar Sim, só de trade. sim, é bem possível. Você seguindo um Beleza, já gerenciamento tô. de risco aí de uma forma disciplinada, né? É bem possível. Essa planilha, se você reparar, né? Essa meta é se você bater a meta certinho à risca todos os dias. Ah, claro. É claro que vai ter Uhum. dia que você vai ter loss, vai ter dias que o mercado não vai É, andar, que nem uhum. anteontem e ontem. Poxa, eu não consegui. Eu não consegui, eu bati assim metade da minha meta, sabe? Então tem dias que isso vai acontecer, Olha, um normal. dia eu fazendo o teste demo aqui, teve um dia que no Japão lá eu ganhei, na moeda do Japão, eu ganhei US$ 95, né? Num dia. Aí eu falei, nossa, eu nem sei como é que eu consegui. Em compensação, outro dia eu fui testar o TradingView lá, eu fui numa criptomoeda lá, perdi 1.000.
Nossa, a criptomoeda eu devo ter esquecido de colocar lá diminuir o lote, né? Aí a hora não fiquei nem um minuto, eu já perdi 1.000. Falei, nossa, saí daqui dessa criptomoeda. Mas os que eu mais uso aqui é euro, dólar, o ien e o ouro. Eu sempre faço pequenos testes aqui, normalmente sempre dá alguma coisinha, né? Mas eu tenho a dúvida se mesmo como entrar. Eu vejo várias vezes as suas aulas lá, mas ainda tem assim. Quando você está mostrando, parece tudo claro, mas na hora que eu pego o mercado ao vivo, aí vem aquelas dúvidas, né? Como é que entra? Será que é um bom momento? Será que não é? Então é isso que eu ainda tenho ainda que praticar mais, certo? Tá, é a questão da entrada, né? Que pega tomar essa decisão. Bom, essa é uma parte psicológica também. Você vai formando essa segurança, essa confiança, à medida que você vai operando, que nem você ganhou 90 e poucos dólares, né, na primeira sessão, e daí você foi operar cripto, você perdeu 1.000. Aí você fica, nossa, tipo, eu ganhei 90 e poucos dólares, mas daí eu perdi 1.000, né, em relação à moeda, em criptomoeda. Então você já fica assim nesse negócio de, nossa, eu perdi, eu fiz uma coisa errada e eu não posso cometer esse erro de novo. Te dá um certo medo, né, de você apertar o botão, porque você tem aquela memória, né, de que quando você apertou o botão, daquela vez você perdeu o dinheiro. E tudo isso é treinável, é psicológico. Então, à medida que você vai estudando, você vai praticando, você vai entendendo o mercado, você vai reforçando novas crenças. De que, tipo, poxa, é possível. Porque eu já fiz aqui na conta demo, eu sei que deu certo esse trade. Todo dia eu tô vendo exatamente a mesma coisa, né? Porque o mercado financeiro, ele segue padrões. Não é uma coisa aleatória, assim, de mística, entendeu? Ele segue realmente padrões. Então, todo santo dia você vê exatamente a mesma coisa. E é muito engraçado que tem vários vídeos lá no canal, por exemplo, de trade meu que eu abri. E se você olhar todos em sequência, parece que é tudo no mesmo dia. Parece que é tudo no mesmo trade. Só que em Bom, dias diferentes, né? parecido. É assim, é Uhum. absurdo. Então, você vai reforçando isso ao longo do tempo. É normal ser. É até bom mesmo que você sinta medo, esse tipo de coisa. Porque aí você reduz o risco, né? Você reduz sua exposição. Então, uma coisa que E. eu ainda não sei usar muito é o Fibonacci e ficar de olho nos grandes players do mercado, né? Que você sempre ensina lá as ondas, mas eu ainda não consigo identificar os topos e os fundos que caracterizam esses moldes, esses modelos, né? De, Uhum. de ondas do mercado. Tá. Atualmente você tá, então, Mas isso é só com a prática mesmo. Sim, é que assim, parece que é um monte de coisa de uma vez, né? Um monte de informação na sua cabeça de uma vez. Você realmente tá interessado em viver disso, né? Acredito. Claro. Que seu objetivo é viver de Forex. Então, tem aquela questão também da pressa, né? De querer aprender tudo rápido de uma vez, para daí já começar Verdade. a fazer Uhum. dinheiro e tal. Então, você assistindo as aulas, o que eu recomendo, né, que você faça? Que você assista a primeira aula e você vá tentar fazer na prática. Então, tipo, assistiu a primeira aula lá do módulo básico falando sobre topo e fundo. Vai lá no gráfico, tira uma meia hora, 1 hora do seu tempo e vai procurar só topo e fundo voltando o gráfico, né? Pode ser no TradingView, pode ser no MetaTrader. Então, começa a treinar o seu olho para identificar, porque é só assim que você vai aprender mesmo, é fazendo. Então, você assistir a aula, Uhum. às vezes você acha que você entendeu, só que daí, que nem você falou, você entra lá no gráfico, você já não sabe mais nada, né, você fica perdido, não É, sabe de onde é, entrar e sair. Então, é é isso mesmo. importante que você pratique. Quanto mais você praticar, mais você treinar seu olho, mais você vai perceber padrões. E aí que vai estar a sacada. Uhum. Porque amanhã vai acontecer Bom, exatamente a mesma coisa que hoje você vai ter preparado. que bom. Vou fazer. Então, basicamente é isso. Vai arriscar menos do que a sua meta, né? Claro. E também tem a questão do Usar planilha, né? gerenciamento. Isso.
tem a questão do gerenciamento de trade também. Porque às vezes a pessoa sabe como entrar, mas não sabe dar o take. Ou não sabe. E a hora que sair, né? A hora de sair também, não é isso? Exato. E não sabe aproveitar também, por exemplo, quando que é a hora que você deve virar mão ou sair, né? Zerar, porque às vezes você Uhum. tá num trade super bom lá, lucrativo, de repente o mercado começa a voltar contra você e te estopa. E você tava num super É. trade, então por que que você não saiu, né? E no caso é uma falta de gerenciamento de trade também. Porque, por exemplo, se a gente vai ter 5% aqui para gerenciar, você não vai pegar os 5% Mas nesse e caso, abrir. Oi? esse gerenciamento é ficar olhando, esse gerenciamento você diz é ficar olhando ou saber posicionar o stop lá Saber posicionar o stop, que saber você com quis. quanto entrar de risco, né? Então, por exemplo, você tem 5% de risco. Você não vai abrir um trade arriscando já tudo. Por mais que você tenha uma conta pequena, pelo menos abre um trade com a metade do risco. E Uhum. aí, depois, conforme o preço for andando na sua direção, você abre um segundo trade com a outra metade do risco para buscar um alvo um pouco maior do que o primeiro. E vai movendo, né, o stop loss até chegar no break-even, né, que é o ponto de 0 a 0 Uhum. ali, e vai movendo. Então, dessa forma, você vai perceber que você vai ter trades melhores, né, mais lucrativos, porque você vai pensar várias vezes antes de entrar naquele trade. Que você vai estar entrando com metade da sua posição, né? Com metade do seu risco. Desculpa. E isso vai fazer com que você consiga realmente ver o dinheiro. Porque é para isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para ser lucrativo, para realmente rentabilizar o nosso dinheiro. Não é para fazer loucura, aposta, esse tipo de coisa. Então, É isso vai te claro. ajudar também, tá? Vai te ajudar a ver lá na planilha depois que, poxa, eu tô conseguindo rentabilizar, né? Tô conseguindo ver que os trades estão dando resultado. Posso ter tido um loss ou outro, mas aí o próximo trade vencedor vai cobrir aquele loss, entende? Uhum. Sim. Então, com relação a essas 4 coisas aqui, né, sobre o torneio, você tem alguma dúvida, Alonso? Sobre o torneio, deixa eu ver na tela ali de novo. Peraí. Sobre o torneio, Tá. sobre gerenciamento que a gente abordou aqui. Não, tranquilo. Eu já sou meio assim, tento ser controlado mesmo. E pelo que você falou, tá, eu acho que agora daqui para frente é só mesmo praticar, né? No momento, eu não tô, as dúvidas que eu tenho mais, eu já comentei com você. É só mesmo na hora de entrar lá e identificar o formato das figuras, né? E ver o gráfico, né? Então, acho que essa coisa básica de iniciante mesmo. Perfeito. Então, vamos lá. Agora, o torneio, eu espero, lógico, conseguir participar do torneio. E mesmo que seja assim, vai ser um incentivo para eu praticar, entendeu? Eu correr mais risco e eu vou me avaliar como é que é o meu desempenho. Sim. Nessa primeira etapa do torneio, você já está automaticamente participando, né? Porque até o Ah, mês que vem, se for- com base no volume de negociações, né? Que vai ser somado o prêmio. Então, Então, mas aí eu já teria que estar negociando agora, né? sim, Já, eu já teria, eu ainda isso, não todo fiz esse nenhuma mês. negociação. Eu só Isso. abri a conta lá, né? Porque eu tive aquela dificuldade, né? Então a conta está aberta, fiz o depósito, né? Estou lá com 50%, né? E aí eu ainda não fiz nenhuma operação, mas já está tudo assim no que compete assim a registrar a conta, configurar, já acessei no MetaTrader 5, já está tudo assim preparado, né? Só falta mesmo fazer os trades agora. Show. Show, então. Vamos lá para a segunda etapa, né? Que eu faço aqui.
Deixa eu só. Sei por que tá. Agora tá pareando aqui. Aí como é que vai ser o sistema agora que deve falar agora, né? Você vai fazer um exemplo, vai olhar o mercado, vai dizer como é que você vê as notícias. Aí eu fico imaginando como é que você tem acesso a essas notícias impactantes. Aí você vê num lugar separado, no próprio sistema do MetaTrader. Aí se puder comentar essas dicas assim, que eu vou absorvendo aqui o conhecimento. Tá. Vou te mandar aqui. Não sei se tá aparecendo meu rosto aí pra você, tá aparecendo a tela. Tá aparecendo a tela e o rosto do lado, tá tranquilo. A tela tá aparecendo. Você tá agora no TradingView. Tá. Vamos lá, então. Ixi. Tô apanhando aqui do. Bom, a primeira coisa que eu faço, tá, durante o dia é entrar no site da Bloomberg. Eu dou uma olhada. Eu não sou fluente em inglês não, mas dá para entender. Quando eu não entendo uma coisa muito importante, aí eu traduzo. É. Isso é bom, porque Bloomberg é uma ótima plataforma, né, de notícias. Claro que a gente não opera notícias, mas é bom entender o que tá acontecendo, tá? Até porque pra gente antecipar movimentos. Então, tá tendo notícias sobre as tarifas do Trump, né? Enfim, eu dou uma olhada assim mais na página principal. As últimas notícias também, mas eu não fico muito tempo lendo isso. Só quero saber realmente o que está acontecendo. E aí depois eu vou pro calendário econômico da Investing. Essas notícias, como é que você avalia assim, qual que é impactante? É toda notícia econômica que vai de alguma forma impactar alguém, assim, o mercado, um país, aí você, e se for na Europa, aí você vai impactar o euro. Se for É, no Japão, é o iene. E é assim que você interpreta? não. Na verdade, eu olho a notícia que está acontecendo aqui no dia para eu ter uma noção de fazer justamente o contrário do que está na Ah, notícia. é? Porque é assim que a gente antecipa os movimentos, na verdade. Tudo que tá tendo Aí se aqui, puder falar um exemplo. ó, por exemplo, a taxação, né, do Trump. As tarifas, né, que ele impôs lá de 25%. Essa Uhum. notícia, não consigo lembrar direito agora a data exata, mas parece que surgiu na semana passada ou na segunda-feira. E aí, estão falando que é por isso que o DXY está em queda, por exemplo. Mas não é por isso. Porque o mercado financeiro, ele antecipa os movimentos. Ou seja, o mercado financeiro já estava precificando que isso ia acontecer. Então, essa estrutura de baixa aqui do DXY, ela já estava acontecendo desde a semana retrasada. Inclusive, a análise semanal do mês de janeiro, que eu postei lá no canal, mostra exatamente a formação da estrutura de baixa no DXY. Então, não foi a notícia
que tá fazendo o DXY derreter, que, nossa, agora, porque o Trump taxou, significa que os países vão retalhar e daí o dólar vai enfraquecer porque é um tiro no pé, porque, na verdade, vai ser o consumidor americano que vai pagar, né, o imposto, não vai ser a empresa estrangeira, né? Então, não é por causa disso. Isso já tinha sido antecipado. E é assim que a gente deve interpretar as notícias, né? A gente abre lá a Bloomberg e vê as notícias sobre dólar, não sei o quê. E aí a gente abre o gráfico e tenta entender o que as notícias estão induzindo a gente a fazer. Porque as notícias ajudam os traders de varejo a formar opiniões. Então, você entender que o mercado financeiro, ele sempre precifica antes, né? O preço sempre já tá descontado antes de acontecer uma notícia dessa, é o pulo do gato. Porque você vai ver que você não precisa depender de notícia. Eu não sei se você já operou notícia alguma vez, mas você percebe que, por exemplo, tem uma notícia impactante que vai acontecer agora, 10 e a gente pode ver ao vivo aqui. Vai acontecer agora, daqui a 56 minutos, né, do dólar. É índice de preços ao consumidor, né, de núcleo mensal. E vai ter também anual, enfim. E aí, se for negativo, pode ser que o preço do DXY, ele continue caindo, mas já tinha sido antecipado. Entendeu? E se for positivo, pode ser que suba mais um pouquinho, porque a tendência do DXY é de correção. Então pode ser que suba um pouco, né? Ao longo da notícia e já despenque. Por que isso acontece? Porque o mercado, ele é cíclico. Então não tem como os Estados Unidos estar sempre em alta, sempre... Entende? Não tem como o preço tá sempre só subindo ou sempre só caindo, né? Então, o preço precisa daquele respiro, né? Precisa de uma correção depois de um impulso de alta. E essa é a minha expectativa para o DXY. Então, agora, a ideia é o quê? É a gente mapear esse DXY e fazer o oposto no par contra o dólar. Então, por exemplo, eu tô posicionada no Libra dólar. Aqui o DXY tá sinalizando para mim queda, porque o preço foi mapeado há mais de um mês atrás, né? E tá seguindo a análise. E há mais de um mês atrás, o Trump não tinha falado nada de tarifa. Então, não tem como... parece que você tá adivinhando o futuro, mas na verdade você só tá lendo o ciclo de mercado. Você só tá lendo e entendendo o fundamento. O que pode acontecer aqui... Deixa eu ampliar. Deve estar travando para você, né? Porque o Zoom, ele... Parece que ele não deixa outro navegador abrir junto, que ele fica tudo esquisito. O processamento, né? Eu fechei tudo aqui também na minha tela, só tá o Zoom e o MetaTrader aberto. Show. Mas tá dando para ver, ele dá uns piquezinhos assim, mas Tá dando umas a voz, falhadas, né? que é o mais importante, tá ouvindo bem. Tá. Então, vamos lá. DXY agora fez um topo duplo. Tem liquidez pendente aqui. Como é que você sabe que tem liquidez? Como é que você identifica essa liquidez? É só pelo suporte ou resistência? Como é que você faz para falar, aqui tem liquidez? Como é que você sabe? Suporte, resistência, topo, fundo. Não é que eu sei. Eu tenho
Como eu posso dizer? Eu suspeito que eles vão fazer isso com base no quê? De que a maioria do varejo, mais de 90%, estuda e opera suporte e resistência. Você, muito provavelmente, quando entrou no mercado, você viu sobre isso. Suporte, Com resistência, certeza. topo, fundo. Tudo Uhum. isso forma opiniões para o mercado, né? Porque Uhum. agora tem gente vendendo essa resistência aqui, porque teve 2 toques. Então, a formação de opinião traz dinheiro para o mercado. E se uma grande instituição, uma das grandes, né, instituições, Uhum. precisar de dinheiro, eles têm robôs, têm algoritmos lá que conseguem identificar quanto de dinheiro preso tem aqui em stop loss, ordem pendente. E aí eles vão nessa região, captura stop loss, ordem pendente do povo, né? O povo é obrigado a sair das posições. E aí a instituição consegue então levar o preço com o volume que ela quer para o lugar que ela quer. E isso acontece muito durante notícias impactantes, né? Porque é desculpa que Uhum. eles têm para levar o preço para a direção que eles querem, para manipular o preço sem serem multados. Que daí não tem como rastrear, né? Não Uhum. sei se já reparou, em dia de payroll, nossa, eu nem entro porque o gráfico estoura a tela do computador. É um volume muito alto de ordens que entra. E aí você não consegue identificar, por exemplo, se, sei lá, falando de um órgão regulamentador, né? Você não consegue identificar qual instituição entrou, porque o Forex é descentralizado, com quanto de volume entrou. Então, assim, essa é a desculpa que eles têm para manipular o preço. Então, quando tem um padrão assim muito óbvio, que nem esse daqui, de topo duplo, pode ter certeza que em algum momento, pode não ser hoje, mas em algum momento, nessa semana, eles vão voltar aqui. Só para pegar o dinheiro desse pessoal e levar o preço para onde eles querem. Então, se tem topo duplo aqui, se tem expectativa de captura de liquidez no DXY, no Libra Dólar, por exemplo, que é o ativo que eu estou acompanhando, eu quero achar oportunidade de compra. Porque ele passou por uma onda ABC, né, de correção. É que você ainda não viu o Elliott, né? Provavelmente, ou você já viu? Eu vi a aula, eu vi a aula que você explicou lá, já li alguma coisa, vi na internet, mas não sei ainda, não domino ainda fazer 1, 2, 3, 4, 5 ABC, ainda tem dificuldade de identificar isso. Uhum. Tá. Olha só, então. Não vou falar de Elliott aqui, mas só para você entender o contexto, né, com base em contagem de topo e fundo, né, que a gente tinha discutido naquela hora. Deixa eu pegar um outro que não tenha nenhuma marcação. Não vou excluir essa porque é a minha marcação principal, mas eu vou pegar esse daqui. Vou remover desenhos. Tá, boa. Em 4 horas,
Só mapeando essa estrutura aqui de baixo, você percebe que o preço, ele fez, né? Topo, fundo mais baixo, topo mais baixo do que o anterior, fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo do que o anterior, né? Esse foi o último fundo do preço. Em seguida, ele começou a fazer topo e fundo mais alto. Esse foi o último topo mais alto. Esse foi o último fundo mais alto. Esse aqui. Em 4 horas. E aí o preço, né, rompeu essa linha de tendência, né, que o povo adora também. Compra toda vez que toca a linha de tendência, tá? Mas por quê? Quer dizer, nesse caso, né, vende toda vez que tocar a linha de tendência. Mas por quê? Entendeu? Então, é meio estranho os materiais educativos sobre trading nos mandar fazer as coisas sem explicar o fundamento por trás, sem explicar por quê. Quando você percebe que o banco não te dá dinheiro de graça, aí você entende o porquê, que na verdade é para acumular dinheiro em regiões que eles vão liquidar, né? Que eles vão capturar o dinheiro do pessoal aí. E aí, passando o Fibonacci, né, que nem você falou, Fibonacci a gente passa de 0 a 100 no sentido do movimento, tá? Pra gente mapear O sentido do movimento que você fala é quando se ele está em tendência de queda aí, você vai lá no topo maior e desce e para ele no centralizando as linhas no primeiro topo e no último fundo, é isso? Isso, perfeito. Dessa forma. Ó, então de 0 a 100 no sentido desse movimento de queda, porque eu quero entender aonde esse preço pode corrigir no tempo gráfico maior. Então, se esse foi meu último fundo, eu vou procurar compra em tempo gráfico menor que tenha uma confluência, né? Com esse último fundo aqui. Seu objetivo é fazer day trading ou você pretende ficar posicionado por mais dias? Como que é no seu caso? Olha, para ser sincero, eu ainda assim não defini, né? Porque eu não pratiquei, eu não sei qual que seria assim mais que eu iria me adequar melhor, né? Mas o day trade eu acho que tem que ser mais conhecimento. Agora, talvez o swing trade seria um pouco mais adequado para mim, né? Porque também não tem muito tempo de ficar dedicando, olhando assim, mas na verdade, eu não sei se o swing trade é uma coisa mais a longo prazo, se eu vou conseguir interpretar ou se isso é só ansiedade e achar que vai demorar, que não vai dar certo. E o day trade você está ali olhando ali, por exemplo, um gráfico de 15 minutos, de 1 hora, aí é um tempo mais viável. Então, mas eu acho que isso aí talvez seja só uma questão psicológica minha. Porque todo mundo que eu ouço falar que o swing trade é mais seguro, que ele é rentável e tal, mas eu ainda não consegui identificar qual a diferença, como é que eu nunca vi nenhum exemplo como é que é o swing trade que a pessoa analisa e faz, né? Então, aí eu também não sei, por isso que eu não sei te responder exatamente com exatidão isso aí. Eu comecei no day trading. Eu comecei no day trading, assim como você mesmo, porque eu não suportava ficar mais de um dia em uma posição, ficava desesperada, ficava procurando se estava certa a entrada, ficava com medo do preço voltar daqueles gap do outro dia, você paga o spread lá, você paga também mais de ficar virando o dia, né? Tem essas coisas, essas questões também, que eu fico pensando também que, por falta de experiência, eu não sei como agir, né? Sim.
Aí, Eu, aí pode ser que o gap lá ultrapasse o stop e dá um prejuízo. Aí eu fico meio preocupado com o swing trade a respeito disso. Eu não sei se faz sentido isso que eu falei. não faz completamente sentido, porque é uma parte psicológica mesmo. Se você tá começando, poxa, você perder $10, você já fica, sabe? Já, já é um absurdo, assim. Eu lembro quando eu Uhum. comecei, nossa, eu perdia $2, eu ficava calculando o preço que seria se, entendeu? Nossa, mas eu poderia ter comprado não sei o quê. Porque no começo a gente não entende que é um processo de longo prazo, É. entendeu? A gente tem esse pensamento muito de curto prazo. Tipo, nossa, Uhum. ganhei $10, daí, nossa, perdi 5 e convertido pro dólar agora, dava para eu ter comprado não sei o quê. Então, Uhum. é por isso que a gente tem que ir reforçando, né, esses padrões, essas crenças positivas com relação ao que a gente está Uhum. fazendo. A gente tem que reforçar de que é algo de longo prazo. Pode não me dar retorno agora, hoje eu posso ter tido um stop, mas eu segui meu gerenciamento de risco, eu arrisquei menos do que a minha meta de ganho. Então amanhã eu vou voltar com a cabeça mais fresca, eu vou entender o que eu errei aqui para eu não repetir amanhã. Então, você fazendo isso dia a dia, depois quando você vê lá na sua planilha de gerenciamento, você vai sentir orgulho. Não importa se você ficou o mês inteiro e fechou, sei lá, com $10 positivo, não importa, entendeu? Você fez várias negociações, né, de vários dias, de mais de 20 dias, e você conseguiu fechar positivo. Então, é uma vitória. Então, no próximo Uhum. mês, você vai com mais confiança ainda, né? Você vai entendendo que, sim, você tem capacidade e que você seguindo o gerenciamento ali direito, você vai conseguir rentabilizar ainda mais né, com disciplina, né? Porque tem muita gente por Uhum. aí. O que eu parei de fazer também, que eu recomendo que você pare. Eu não sei se você fica muito nas redes sociais atualmente. Ah, não, não, eu já não sou de ficar e quando vou lá, fico pouquíssimo tempo, ver se tem alguma mensagem, mas eu, no, 10% só que eu vou lá, pouco, pouco, não vou Que não. bom. Que bom, porque as redes sociais, elas são muito ruins pro trader que tá começando. Porque você começa a seguir o fulano trader, não sei quem trader, e aí você tá gerenciando, né, o seu risco, você tá operando, seguindo sua análise, de repente aparece uma análise do fulano trader lá, aí você vai Ah, olhar, sim, você vai ficar pensando, nossa, será que a minha tá errada? Eu acho que a minha tá errada, porque o no fulano começo eu trader fiz tem não sei isso, quantos seguidores. exatamente. No Aí você começo eu vai. acho que eu estava fazendo isso, eu comecei a ver várias pessoas, agora achei a pessoa certa. Aí depois eu falava assim, não, mas será que isso é o certo mesmo, não é? E tal. Aí eu falei, nossa, eu tenho que seguir uma pessoa só, porque eu não tá dando confusão, né? Sim. Aí foi até quando eu te achei, né? Aí eu comecei, fez mais sentido para mim, porque os seus vídeos eu acho que são mais objetivos, não são muito longos, e as pessoas falam, mostram carros, apartamentos, fica Nossa. mostrando aquele monte de coisa. Eu falei, não deve ser também só isso, né? Vamos focar no conteúdo aqui, né? Então, isso que você falou faz total sentido. Sim, você se sente meio mal, né? Você fica, nossa, mas como assim É, eu fechei o mês com $10 de lucro, o cara fechou 10.000? então, Você- é meio irrealista, assim, porque. não deve nem ser verdade isso, porque não é possível. Então, a questão é que, assim, qual que é o ponto aqui? O ponto é pra você não se comparar mesmo. Pra você não seguir essas pessoas assim, pra você não ter com quem se comparar, porque cada um tem a sua jornada, né? Tipo, eu tenho a minha, você tem a sua.
Cada um tem a sua realidade e cada um teve o seu tempo para atingir, né, esse objetivo. Então você acaba ficando mal se você começa a seguir traders assim que vive postando resultado absurdo, assim, positivo, e você abriu um trade e fechou no loss, sabe? Então, Ganhar US$ 50 por dia, assim, na média, para mim já daria, assim, para ficar só de trade, né? Aí o resto eu ficaria mais tranquilo, porque aí no final do mês valeria a pena. sim, é completamente possível. Então, 0,10 de lote, buscar 50 pips. É completamente uhum, possível. Claro que você tem que encaixar no seu gerenciamento ali. Então, se é US$ 50 claro, claro. por dia, o seu objetivo, é uma conta ali de US$ 500, né? Porque daí a sua meta seria 10%, né? Que seria os 50, e o seu risco seria US$ 25. Então, você ia trabalhar esses US$ 25 para Depois chegar nos 400. 50. Eu falei assim, vou pôr os 400 lá, com 50%, agora estou com 600. É Então, isso é completamente razoável. possível. É possível. Se você colocar no Uhum. dentro da planilha de gerenciamento o valor junto com o bônus, aí depois você consegue subtrair. Né? Você vê a forma que você faz. O bônus é para você ter uma alavancagem a mais. Então ajuda na questão de você buscar esse seu objetivo que você quer, né? Os US$ 50 por dia. Porque daí você falou que você tá com Uhum. 600 lá, uma coisa assim. Um bônus, sim. Uhum. Então, se você deixar na planilha de gerenciamento de risco, os US$ 600 lá, você consegue chegar nos US$ 50 por dia ali de meta, né? Arriscando 5%. Uhum. Aí você vê como que faz. É totalmente possível, sim. É dessa forma que eu ensino, porque é a forma que eu faço. Então, por exemplo, 50 pips. Vamos ver se a gente acha uma oportunidade aqui, Alonso. O preço fez. Eu acredito que a Libra. Eu tô comprada na Libra. Eu comprei aqui, eu deveria ter comprado. Deveria ter entrado com mais lote, sabe? Sabe aquele Tem sido arrependimento? bem aí. Comprei bem aqui. Depois dessa. Você Depois que teve essa falou, manipulação. falou num vídeo, semana, acho que no primeiro da semana que você tinha entrado, que estava esperando ele chegar lá em cima da Libra mesmo. Sim, a expectativa era autista, né? É, E todo aí eu até mundo. pus uma ordem pendente lá, pus uma ordem pendente, eu falei assim, vou colocar, tá a tempo, né? Eu pus na ordem pendente para ver, mas aí ele desceu. Aí, mas a ordem ele parou numa resistência agora, né? Sim. Pela minha Então, interpretação aqui. onde você tinha colocado a ordem pendente? O preço foi buscar a sua ordem pendente, executou ou o que aconteceu? Não, ainda não, tá lá, ainda não executou, não, ela tá pendente ainda. Eu pus, quando você, no seu vídeo, você mostrou, tinha uma previsão dela chegar lá em cima, né? Uhum. É que eu tenho que abrir uma outra aqui agora, senão vai travar o computador, não vou abrir agora. É, tá bem. Eu coloquei ele lá, mas aí ele ainda não chegou na ordem, a acionar ainda, ela tá lá pendente, mas ele tá próximo. Ah, tá. Não sei Entendi. conseguir explicar. É, tá Ele tem que bem subir um pertinho pouco de mais. executar a sua ordem de. Você colocou buy limit? Isso é para ela acionar na hora. Eu já coloquei o stop e o lucro, né? E aí para acionar em um determinado preço. Né? É pouca diferença, assim, se der certo, vai Ah, dar sim. um pouco de lucro, né? Mas é a primeira vez que eu está aqui agora. Sim. Se for, vai ser bom.
Se não executar também, você não perdeu dinheiro. É bom que você daí Então tá na demo, acompanha. né? É bom que você acompanhe a ação do preço. Nesse caso aqui, Mas eu tô fazendo então o swing trade, então, né? Baseado nisso, né? Que eu já tá sim, 2, 3 dias lá desse jeito. sim, exatamente. No swing, é claro que você. Eu sei que você não vai ter paciência e vai ficar olhando toda hora. Porque você tá começando, né? Normal. Essa ansiedade. Então, nada de swing trade pra você. A não ser que você exclua o aplicativo do seu celular e só veja no computador e determine Eu só uma vejo no data pra computador. você Eu só ver. mexo no computador, eu não sei. E Não daí você vejo no celular, determina uma não. data pra você ver. Tipo, eu vou abrir o trade, sei lá, na segunda-feira, só que eu só vou ver na quinta-feira. Porque sexta também, como é um dia de faroeste, é melhor você já ver na quinta, porque aí às vezes você consegue ajustar uma posição ou outra, né? Uhum. Reduzir também a quantidade de lotes, porque na sexta-feira é um dia que tudo pode acontecer. Mas aí você tem que se programar para isso também. Você tem que assumir o compromisso de que se você for entrar numa posição de swing, como por exemplo, se você for entrar nesse fundo aqui, com stop nesse fundo, tem que ser nesse fundo por uma hora. Porque esse foi o último fundo de uma hora. Entendeu? Uhum. E aí o Em próximo quanto tempo alvo, você fez? Quantos períodos? Quantos dias você considera? É o primeiro, o último fundo que você vê? O histórico? o que eu considero topo e fundo, como assim? Quantos dias? No caso, por exemplo, você falou assim, você coloca o stop aqui nesse fundo aqui, mas, por exemplo, você está vendo que para trás tem outros fundos, mais fundos. Você Sim, considera o retroativo o mais próximo do sim. dia atual? O mais próximo, porque se você É. for entrar, Ah, tá. por exemplo, se eu for entrar na segunda, você for sair na quinta-feira, ou até na próxima segunda-feira, né? Você tem que ver o contexto do tempo gráfico que você está olhando. Então, por exemplo, aqui, por que seria esse fundo e não esse? Porque como cada vela equivale a uma hora, então muita coisa pode acontecer dentro desse intervalo aqui, numa hora. Uhum. E aí, se você deixar, por exemplo, o seu stop aqui embaixo, você pode ser estopado numa hora e o preço continuar subindo, porque o último fundo foi esse. Esse é o fundo que a gente tem que trabalhar, né? Que a gente acredita que o preço vai respeitar por conta da estrutura, né, de alta. Então, foi formada uma estrutura de Sei. alta aqui com topos e fundos ascendentes, né? Então, a gente tem que se basear nisso também. Para day trade, por exemplo, para day trade, se a gente está numa hora e a gente está vendo o preço fez um impulso aqui e uma correção, esse daqui vai ser o meu fundo para eu entrar em um tempo gráfico menor. Não vai ser esse. Uhum. Então, em uma hora, o preço formou um novo fundo mais alto do que o anterior, né? Aí agora eu vou descer para o 30 minutos. O ponto de interesse, né, que é o último topo de uma hora, é esse aqui. Ainda não foi testado, né? A gente teve uma vela aqui de captura de liquidez por conta do payroll de sexta. Fez essa candle aqui. Em seguida voltou tudo, né? Libra. O preço corrigiu em imbalance, né? Captura de liquidez aqui, corrigiu em imbalance. E teve um super impulso de alta, né? Uhum. Então, por mais que o preço esteja altista agora, ele veio buscar essa região aqui, que claramente é uma ordem institucional, né? Olha o tamanho dessa vela que ela subiu tudo aqui Uhum. para capturar a liquidez do pessoal aqui atrás, né? Que estava vendido. E em seguida derreteu o preço. Então, agora
em 15 minutos, por mais que o contexto esteja comprador, em 1 hora. No 15 minutos, nos 5 minutos, pode ser que haja uma correção hoje. Então, a gente precisa estar atento a todos os cenários possíveis. Não é só porque o preço está subindo em 1 hora que vai subir reto toda a vida ao longo do dia, né? Se eu comprar aqui, ó, nesse fundo em 1 hora, eu vou ter que aguentar o preço fazendo isso aqui que ele tá fazendo agora. Eu vou ter que aguentar. O que você entende nesse Fibonacci que você colocou aí agora? O que você interpreta nele aí? O Fibonacci, basicamente, eu uso para ver aonde o preço pode corrigir primeiro, né? Então, pra gente que é day trader, é bem útil, porque, por exemplo, você viu lá que foi naquela região, né, de order block. Uhum. Tem um galo aqui. Ignore os ruídos externos, por favor. Ah, não, tranquilo. A vizinha Eu nem arranjou ouvi. Cara, a vizinha arranjou um galo, não acreditei. Enfim. Aqui também, de onde eu tô, tem cachorro, tem passarinho, tem gente Não, pondo música. nem me Aqui zoam também por tem eu ser do bastante interior, né? Ainda tem um galo da vizinha, né? Perto da minha casa. Mas, ó, vamos lá. Buscou aquela região de order block, né, que a gente tinha visto. Em 1 hora, em 30 minutos, né, que foi do payroll de sexta-feira. Agora, o preço fez uma distribuição. Ó, o preço distribuiu aqui, capturou a liquidez aqui em cima, criou uma nova região com bastante liquidez para ser capturada. Por quê? O varejo gosta de operar suporte e resistência, né? O preço fez um toque aqui, fez um segundo aqui, tá vindo fazer outro toque. Então, para eles é um prato cheio para entrarem comprado aqui. E, na verdade, a libra-dólar, então, vai passar, né? Provavelmente por uma correção até essa região aqui, que pode ser o nosso primeiro alvo. 50%. O Fibonacci, então, eu uso para mapear o preço quando ele tá em tendência, né? Eu quero entender quantas ondas esse preço fez. Nesse caso, fez 1, 2, 3. Tá na quarta onda. Então, vai fazer uma onda 4 aqui, corrigir mais ou menos entre 50% e 38%. Por quê? A gente sabe, eu não sei se você já leu algum livro de price action, alguma coisa assim? Não, leia o livro, se não li, não. Se você reparar, principalmente aqui no Brasil é muito comum. Nos livros tá falando para você ou comprar ou vender quando o Fibonacci bater no 50%. Mas também não explica como. Só que daí, agora, você tem a possibilidade de ver que o preço, ele até respeita a região de 50%, só que ele passa no 38,2%, porque ele sabe que também a grande maioria do varejo vai deixar a ordem no 50% de compra. Então, o primeiro alvo é 61,8, né, para mim, de venda. Quero fazer uma venda que tivemos uma liquidação, um reteste. Meu stop, 19 pips. Meu alvo, 46 pips. Então, se você entrar com um lote de 0,10 aqui, né, você vai... E o trade for bem sucedido, né? Você vai ter aí, então, a sua meta quase que batida, né, praticamente. Você tá conseguindo ver minha outra tela? Tô vendo uma que tá com TradingView. Ah, boa, é essa mesmo.
Peraí. Uhum. Então pode ser que o preço agora pegue meu stop positivo. Essa foi a entrada que eu falei pra você que eu fiz ontem. Só que eu deveria ter entrado com mais contratos. Então, muito É aquele provavelmente negócio, né? Oi? Você vai arriscar muito também. Mas é aquele negócio, né? Você não deve ter entrado em nenhuma margem de segurança. Agora que ele Sim. está sendo bem sucedido, aí você fala, poderia ter entrado com mais, mas aí a gente não sabe também, né? Como é que vai se Exato. comportar. Até foi bom, sabe? Porque chegou numa região aqui que agora eu quero vender para correção. Muito provavelmente não vai pegar o meu take profit que eu coloquei ali. Então você está esperando que ele volte a cair, então. Que ele pegue o primeiro e o segundo alvo aí. Então, É isso? Que ele faça a correção. na verdade, a minha expectativa é que ele fosse buscar o take profit ali em cima, né? Hoje, Aquilo que você falou de no último ontem para vídeo. hoje, né? Só que ele não E tá tá indo, próximo, né? Tá ele próximo. realmente. É. Só que ele realmente tá reagindo Deixa eu abrir nesse o meu. order Eu block. vou tentar abrir aqui. Eu vou abrir uma O que venda. é? Eu vou fechar esse trade de compra e eu vou abrir Deixa eu uma ver se eu venda. consigo abrir. Deixa eu ver se eu consigo aqui ver onde foi que eu coloquei. Ó, para calcular pips e lotes também aqui direto do MetaTrader, eu acho bem prático, tá? Você sabe como faz? Não, mas peraí, deixa eu só ver aqui o que eu tô vendo aqui, onde que eu coloquei a ordem pendente para te mostrar. Eu já volto aí, peraí. Deixa eu só concluir isso aqui. Tá bom. Só um minutinho. Eu vou... Isso aqui foi numa tela de teste. 16, Vou ver se eu vou mudar o. 300. Dois, sete, seis. Dá uns 13, Segundinhos. 13 dias. Vou mudar a tela para você ver. O meu risco-retorno vai estar muito baixo ali. Vou colocar aqui no Zoom mesmo, né? Colocar no Zoom mesmo. Aí. Isso aí que eu me aventurei a fazer. Só um minuto, Alonso. Deixa eu só ajustar aqui. Já são 10 horas. Daqui a pouco vai ter notícia. Caso seja positivo pro dólar, dá pra gente pegar um alvo. Dá pra gente pegar um trade aqui. Interessante. Tá, vou deixar ele rolando aí. Cadê o... Na onde que tá? Ah, você mandou aqui no chat, né? Deixa eu ver. No Zoom, isso. Isso eu já fiz uns 2 ou 3 dias já. Estava esperando para ele acionar lá naquele 3 e pouco, 2 e 24. Aí ele ia até aí eu vi que tinha um suporte, uma resistência lá em cima, eu pus abaixo da resistência 1,25. Ele acionaria nesse 1,24 ali, e 48 mais ou menos. Uhum. Aí sobe até a resistência 1,25. Não tô conseguindo abrir ele aqui, peraí. Nossa, o Zoom trava Dá uma mesmo, no hein? Sky. Eu vou fechar aqui o navegador onde tá o TradingView pra ver O Trade se View é ele pesadinho diminui, mesmo. né? Pra ver se diminui essa travada dele aqui. Só. Se você quiser, eu mando no WhatsApp. Manda pra mim no WhatsApp, por favor. Vamos
Pode falar com você, já me deu uma segurança para eu me aventurar mais. Vou fazer mais uns testes aqui e vou ver se eu faço uma operação lá para já começar a contar para a competição. Nem que seja assim com menor risco, mas começar, né? Porque senão não começo nunca. Sim. Boa. É, vai Mas você seguindo o tá falando do gerenciamento. Fibonacci depois, né? Então, da Fibo, né, que eu tinha falado. É, eu gosto de usar Fibonacci quando o preço tá tendendo a corrigir, né, que nem nesse caso. O preço tá sinalizando uma correção, então eu passo Fibonacci de 0 a 100 no sentido do movimento. No caso desse movimento de alta, eu quero entender até onde o preço pode corrigir, né? Então, o primeiro alvo pode ser no 61,8, segundo alvo 50% de Fibonacci. E eu também gosto de ver regiões em desconto no preço após uma captura de liquidez. Então, por exemplo, a gente teve uma captura de liquidez aqui embaixo. E aí tivemos a formação de um último fundo, né? Então, várias pessoas foram estopadas aqui. E aí, o preço que estopou esse pessoal, né? A ordem foi iniciada aqui. Foi aberta uma ordem aqui nessa vela que derreteu o preço e estopou o pessoal. Então, deixa eu tirar esse negócio, isso daqui. Correr o gráfico. Então, eu pego o Fibonacci, passo de 0 a 100. Só que dessa vez, no sentido contrário, porque eu quero mapear uma região em desconto no preço. Porque eles venderam aqui, né? Abriram uma ordem de venda aqui em cima, derreteram o preço, capturaram o stop de todo mundo e abriram uma ordem de compra aqui embaixo. E essa ordem de compra impulsionou o preço. Então, eles precisam voltar na ordem que eles abriram a venda para fechar a ordem de venda e daí estourar o preço lá para cima. Geralmente, tá? Geralmente, eles fazem isso aqui, ó. Eles levam o preço até aqui embaixo. Até 61 e 50%. Porque é o lugar onde você quer comprar mais barato, né? Você tem a possibilidade de comprar, sei lá, um iPhone mais barato daqui a 2 meses, com 50% de desconto, com 60% de desconto. Eu tenho certeza que você vai esperar, né, para você comprar. E na lógica, o banco nunca perde dinheiro. Só que esse caso foi exceção aqui no Libra Dólar. Por quê? Eles vieram exatamente na região onde foi aberta a venda e já impulsionaram o preço lá para cima. Então, na verdade, eles não tiveram muito ganho aqui, né, nessa posição. Isso pode sinalizar que eles ainda venham nessa região aqui para fechar. Então, essa região aqui formou o que a gente chama de order block. Um bloco de ordens institucionais que ainda não foi fechado, tá aberto. Mas para a instituição não tem problema nenhum, porque eles ganham até sobre a inflação do preço, que eles ficam posicionados. Então, para eles não tem problema nenhum deixar esse order block aqui pendente por vários outros dias, né? Enfim. Tem vários order blocks aí em tempos gráficos maiores que ainda não foram fechados. E estão lá. Então, qual que é o meu viés hoje, tá? Pro Libra Dólar, seguindo esse contexto.
é de correção. Uhum. Então, eu vou aguardar oportunidade de venda, né? Vou aguardar correção. Talvez o preço até venha nesse order block por conta da notícia que a gente vai ter às 10h30. Deixa eu ver se eu Mas consigo o que eu abrir. quero ver a hora que você for ver a notícia, é bom que eu acompanhe. Tomara que tenha alguma notícia para tomar alguma ação aí para eu ver. Sim. Ah, vai ter Eu já vi que o uma. segredo. Vai Ah, ter uma agora desculpa, 10h30. eu vi. Não pode falar. Vai ter uma notícia agora 10h30. Eu vejo que você também se foca bastante nesses grandes players, né? Que aí são as oportunidades que a gente tem de surfar assim num ganho mais certo, né? E é o que eu gostaria também, Sim, na de verdade é onde pegar essas tá. oportunidades. Aham. Na verdade é onde tá o dinheiro inteligente, cara. É, Então, se a gente não pode contra eles, a gente vai se juntar a eles. lógico. Alonso, você consegue me falar que eu não tô conseguindo ver direito se é. Você tinha colocado a ordem limite aqui, né? Você está me mostrando o O print que eu seu. te Isso, mandei? o seu print. É. Deixa eu ver. Você está em outra tela, né? Você quer mostrar na sua tela ou você quer ver na minha? Peraí. Eu tô. Eu tô vendo na minha tela aqui, daí você vai me falando. Você tá Eu estou conseguindo vendo. ver? Ah, eu abro para mim aqui então, peraí. Deixa eu abrir o meu aqui, peraí. Só um instante. Tá. Vou abrir novamente aqui que eu já falo direitinho. Deixa eu só ligar o ventilador aqui, só um minuto. Vamos lá. Eu comprei, eu pus o preço aqui nessa ordem by stop aqui, eu coloquei no preço 1,2483, Aham. né? Aí a perda máxima eu coloquei 1,2470 e o lucro máximo 1,2514. Tá. Aí ela está pendente. Aí ele Pode ser. estava subindo, 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 ele chegou até no aqui no 1, ele chegou no 1,2465. Mais um pouquinho ele chegava, ele acionava, mas nesse caso aí, se ele está É. com a tendência, já que voltou, parece que vai querer descer de novo, nesse caso foi melhor não ter chegado, senão eu ia estopar de cara. Sim. Bom, a minha expectativa é de correção. Agora a gente vai ver pra onde que eles vão manipular às 10h30. É, Porque tem isso também. Mas a sua ordem limite tá correta, porque no tempo gráfico maior, como a gente viu lá, preço tá autista. eu coloquei no M15, Preço tá tá autista. no, tá no M15. E essa aí, como também nesse caso aí é demo, né? Aí eu vou fazer assim para ver qual que acontece. Mas aí você falou Sim. que não que faz sentido, então não estou muito errado, estou no caminho, então. Não, faz sentido sim. Em tempo gráfico maior, o preço tá autista. A gente viu que o último fundo é lá, não sei na onde, em uma hora. E foi o último fundo mais alto, né? Então, a nossa expectativa é compradora. Porém, no intraday, a gente tem que se atentar a isso também, que o preço ele não vai subir o dia inteiro, toda a vida, né? Durante a semana Então, inteira. Então, tem os momentos de alta volatilidade, de notícia, que o preço vai corrigir durante o intervalo, né? Do último topo maior e do último fundo do tempo gráfico maior. Então a gente opera dentro dessa janela, né?
Por isso que tem gente que fala que day trade é mais difícil do que swing trade, porque às vezes a pessoa vê lá numa hora que o preço está subindo, a pessoa compra. Mas daí dentro do M15, dentro do M5, o preço está corrigindo, né? E acaba pegando o Uhum. stop dela e ela fica assim, entendendo. Aham. É isso que eu tenho que aprender a fazer também, ficar monitorando outros tempos gráficos também, para ficar atento a isso. Sim. Mas é isso, é tentativa e erro. É. Eu dividi em duas mãos aqui, que eu te falei, eu tô gerenciando uma conta igual a sua, de US$ 500. Uhum. Então, o que eu faço? Eu entro com 0,5 de lote, e daí depois eu entro com mais 0,5. É claro, tem que Divide, ver né? Se a divide. quantidade de pips, né? Se cabe no gerenciamento. Dependendo, não Uhum. vale a pena. Mas é um gerenciamento de trade, assim, bem seguro, né? Uhum. Pra gente fazer. Então, a gente faz no máximo 2 operações por dia. Se der gain, ótimo. Se der loss, paciência. Amanhã você faz, sei lá, você bate meta amanhã, por exemplo, já cobre o loss, né? Você bate 10%, já cobre 5% de perda. É. Mas então você tá acompanhando o Libra Dólar, né? Eu acompanho o Libra, dólar, o euro, o ien e o ouro. Hum. E o ouro, Normalmente são você. Quanto tempo que você tá no mercado, Alonso? desde novembro, final de novembro. Então, vamos dizer, até dezembro, janeiro, até hoje, 2 meses e meio que eu estou praticando, assim, tentando, né, entender, né? Que, aliás, eu no começo estava desesperado, falando, caramba, eu não vou entender isso nunca, né? Mas aí agora já começou a clarear, né? Então, mas faz 2 meses e meio. Mas trabalhando também não dá para dedicar muito tempo, né? Então é mais assim à noite, pego no final de semana, né? Não tenho como dedicar integralmente. Mas aí eu tento assimilar dessa forma. Eu pego uma opinião, eu vejo os seus vídeos lá, tento ver o que você faz, tento fazer igual, né? Mas é aquilo que eu falei para você, nem sempre, a hora que vai lá no real, tá igual quando você demonstra, né? Aí vai, caramba, parecia que estava tão fácil. Aí eu falo, a hora que eu vejo seu vídeo, eu falo, agora entendi, agora eu vou fazer. Mas eu vou lá no meu, aí eu não consigo. Eu falei, caramba, o que que eu fiz aqui? O que que mudou? Mas é isso, eu estou tentando, né? Agora eu já consigo mais do que um mês atrás. Eu falei, espero que nessa proporção, daqui 1, 2 meses eu posso dizer, agora tem chance de eu viver de mercado. Sim. Pagar despesa, alguma coisa, né? Fazer com o dinheiro que a gente já tem, na reserva, e fazer agora, se ter no dia a dia, assim, já vale a pena. Para ter mais tempo livre, porque eu trabalho de noite, já estou lá 24 anos, já estou na hora agora de eu ter alguma coisa mais flexível, né? De ter descansar um pouco, porque me cansa também, não sei o que fazer mais, eu sei fazer isso. Então, o trade apareceu para mim como uma tábua de salvação. Falei, vamos ver se eu consigo disso, então, para ganhar um lucro, nem que seja um lucro diário, assim, que dê para fazer a despesa do dia a dia, né? E o que vier depois a mais, lógico, a gente sempre quer um pouco mais, o que vier a mais é lucro, mas por enquanto seria só mesmo para equiparar mais ou menos o que ganha, né? Pagar um plano de saúde, no caso, e aí vivia só disso mesmo. Aí eu fui praticando cada vez mais e pode arriscar mais no futuro, né? Poxa, que legal. É, você tá fazendo certo, né? Você não largou o emprego pra. É, nem Nossa. posso. Tem alguns casos, mas assim, eu tomei essa decisão também por conta da minha família, né? Então, assim, que nem você, eu também trabalhei CLT por um tempo e, sei lá, parecia que eu não gostava de nada, entendeu? Uhum. Já trabalhei em farmácia e
Fiz faculdade de administração também, percebi que não era ainda o que eu queria, mas daí depois que eu descobri o mercado financeiro, trading, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de aprender coisa nova. Quando eu percebi que no trade eu tô sempre aprendendo, cara, não deu outra. Assim, eu não troco isso por nada. Então, se Bom, você se dedicar realmente, se você estiver disposto a passar pelo processo, né, e ter essa visão de longo prazo, eu tenho certeza que você vai se adaptar muito bem e você vai gostar. é tudo que eu Então, quero, viu, Carol? é, assim, Tudo que eu pretendo. é uma das melhores profissões do mundo. Tudo bem que Uhum. eu não concordo, assim, com a forma que é abordado o trading, né? Muita gente tá abordando de uma forma de aposta, assim, e dinheiro fácil. Uhum. Eu não gosto muito disso. Eu até fico meio chateada com relação a isso, né? Porque tá denigrindo a imagem da minha É, profissão. claro. Não tem nada a ver com aposta, com essas coisas. E por outro lado, é uma profissão assim que você realmente tem se sente muito mais feliz em realizar. Você percebe que você está fazendo a diferença ali, porque você está conseguindo rentabilizar o seu próprio dinheiro, sabe? Com base no seu conhecimento, na sua experiência. Então, e você está aprendendo também, né, com seus erros e gerenciamento, toda essa parte de psicológico, você vai entendendo que você tem crenças limitantes, que isso impactam no day trade, que eram coisas que colocaram na sua cabeça quando você era criança, por exemplo, né? Como tenho, viu? Sobre dinheiro, entendeu? Eu Uhum. fiquei uns 3 anos travada com relação a isso, sabia? Porque eu tinha essa crença, assim, limitante de que, dinheiro não dá em árvore. Se você não trabalha duro, você não merece ganhar dinheiro. Então, quando eu ganhava dinheiro no mercado financeiro, tipo, operando 1 hora e meia, 2 horas, que era o valor que pagava, que era mais do que pagava no dia, né, para uma pessoa assalariada, né, que Uhum. trabalha aí 9 horas, né, por dia, eu me sabotava. Então, e era uma crença limitante assim que eu tinha. Ah lá, 10h29. Olha a notícia. Olha o tamanho do spread. Pronto, já pegou. Nossa, assim, de uma hora para Você viu? outra. Você viu isso daí? De uma hora para assim que eles pegam, o pessoal não dá nem tempo da pessoa fugir vai crescendo Não, devagar e a olha pessoa isso. sai fora. Eu Aí pega mesmo. vou colocar o histórico de negociação. Olha isso. A venda aqui. Já em segundos. E tá indo na região para fechar order block agora. Vai lá embaixo, né? Mas ele Sim, vai muito rápido, cara. é De muito acordo. rápido. E pontual, né? Você falou que ia sair 10h30, 10h30 o Sim, negócio derreteu, foi lá para baixo. sim. Essa é uma ação institucional, cara, porque pensa, o Forex é um mercado que move mais de 5 trilhões por dia. Uhum. Aí, você vai fazer uma pesquisa. Você estava posicionado aí? Tava aqui, ó, vendi aqui. Você vendeu, então você pegou isso tudo aí. Fechou aqui minha ordem, né, Uhum. no meu alvo. Em um segundo pegou, fechou. Uhum. Nossa. Não, e ainda varou, né, porque É, foi aqui, ó, na verdade. A minha tá venda. vendo? É isso que a gente tem que estudar muito bem as ondas, né? Ver para onde o mercado tem tendência de ir e tudo. Igual você falou aí mesmo no Fibonacci que ele tinha tendência de ir aí, né? Sim, vamos ver. Ó, região agora de desconto. Agora tá todo mundo desesperado para vender. O que a gente vai fazer? A gente vai esperar a compra, porque agora pode pegar seu buy limit lá. Uhum. Ele já corrigiu esse impulso, né? Temos também em 1 hora outro order block aqui, ó, que o preço pode buscar.
Então, Incrível, né? tudo. Ó, e varou 50% lá, você viu? É, numa Todo mundo tacada que, só. todo mundo que deixou ordem pendente de compra no 50% e stop no 38%, por exemplo, foi acionado o stop. Caramba, hein? Acionou a ordem pendente de compra e já acionou o stop do pessoal. O pessoal teve que sair. E aí agora o preço tá em desconto, né? Porque de 1.24500 o preço foi para 1.23740. Agora pode ser que entre uma instituição na compra. E é muito louco, ó, que eu vou mostrar para você agora. Espero que o zoom deixe eu mostrar. Mas é uma coisa que eu quero que você tenha na sua cabeça toda vez que você. Antes de você entrar no mercado, né? Na verdade. Ó. Acho que tem que ser em inglês. Institutional. Quer ver? Cadê o Wikipedia? Aqui fala de mais ou menos 90% do Forex é institucional. Só que. Você tá mostrando para mim porque eu só tô vendo o gráfico, tá? Peraí, deixa eu. Acho que eu não mostrei ainda pra você, peraí. Foi. Tá conseguindo ver aí? No Google agora. Tô. Se você pesquisar qual porcentagem do Forex é institucional, ir no Wikipedia. Tem outras matérias, né, que mostram também que é de 80% a 90%. Mas olha aqui como as instituições são descaradas. Eles colocam na nossa cara, ó, o quanto de dinheiro que tem em transações no Forex. É muita coisa, E olha né? só, Não tem o nem ideia. ranking, as top 10. Eita. Nossa, o zoom é bem zoado, né? As top 10. De novo. As top 10 instituições que mais têm participação no Forex. Olha isso, só o JP Morgan tem 10,78% de participação de 6 trilhões de dólares. Só o JP Morgan. É muita Só coisa. esse prédio lindo aqui. Você acha que eles compram? Você acha que eles Parece têm que é esse... Dubai. Não, você acha que eles têm esse prédio monstruoso e eles vão dar dinheiro de graça pro Não dá trader que mesmo. opera suporte e resistência? Não vão, Com certeza não. entendeu? Então eu quero que você tenha isso em mente. Sempre que você vê um padrão de varejo, fundo Uhum. duplo, topo duplo, você pensa que pode ser que esses caras estejam montando uma posição exatamente aonde você ia entrar nesse padrão. Só para pegar o seu stop. Eu não sei se teve essa experiência já, né? Porque você é novo, tem 2 meses. Muito provavelmente sim. Quando você entrou num trade vendo um padrão gráfico, que você viu por aí na internet, e o preço até tava indo, né? Tava indo lá no seu alvo, de repente você toma um stop. E daí depois o preço vai no alvo que era para você. Isso aconteceu mesmo. Não assim com um Ken tão grande assim, né? Mas já aconteceu sim.
Então, Mas de uma vez assim, eu nunca aconteceu. então, é por isso. São esses caras que pegam o seu stop. São essas Para grandes construir aquele prédio lá, né? instituições. Então, quer dizer, eles monitoram, né? Fazem o levantamento, igual você fala que tem a piscininha, Uhum, aí o pessoal entra tudo achando que vai para um lado, ele inverte e vai de uma vez, você não tem nem tempo sim, de reagir, é sim. de Olha um isso. segundo para o Em outro. uma hora. Olha isso, em uma hora. Olha É. quantas candles de uma hora precisou ter ontem. E essa de E uma olha essa vez de só venda. equivale aí umas 20 ou 30 dessa pequena. Sim. E ainda são 20 para as 11. Não deu nem uma hora ainda. Então, assim, é monstruoso. E esse é o meu principal objetivo, é fazer vocês, tanto vocês são meus alunos, quanto as pessoas que me seguem, fazer com que elas entendam que manipulação institucional existe e que elas Uhum. precisam aprender a identificar esse tipo de ação no preço para elas conseguir ter vantagem também, né? Uhum. Porque se eles tiram dinheiro da gente, a gente vai também tirar um pouco de dinheiro deles. É, Porque a faz gente vai sentido. entrar com eles. Então, mas é muito, muito interessante. Vou ver que hoje eu faço alguns testes a mais lá para ver se eu consigo entrar em alguma operação para ver o resultado. Boa. Aí vai fazendo isso, vai fazendo gerenciamento, né? Uhum. Tudo certinho. Tem que identificar esses padrões aí. Geralmente são dois fundos que você falou, né? Dois fundos ou topos. É, no mínimo Que, precisa ter dois topos e dois aí no fundos. caso aí da tendência, né? Que a tendência, nesse caso, estava tendência de queda, aí depois ele ficou lateralizando, Isso. Aí ele iniciou um aí movimento altista, porém é com na base false. nessa queda. Então, a possibilidade é de que seja uma correção dessa queda. Essa alta que a Né? gente está vendo aqui em tempo gráficos menores, na verdade está sendo uma correção dessa queda do tempo gráfico Uhum. maior, de H4. Então, se você passar uma Fibonacci, como eu te mostrei lá, né, de 0 a 100, Uhum. no sentido do movimento, você vai perceber que o preço, ele está indo buscar o primeiro alvo de 61,8 de Fibo. Ele não chegou ainda. Então, Uhum. meu próximo alvo de compra de swing trade, né, seria para o 61,8. Aí você colocaria o stop e o gain onde? Aí, para ser mais seguro, né, seu stop teria que estar em torno desse fundo aqui, de uma hora. Uhum. Porque nesse intervalo aqui, ó, aqui no meio, o preço pode fazer muita coisa. E o gain você colocaria onde? No primeiro alvo aqui, 61,8. 61,8 mesmo. Isso. Uhum. Que vai dar no 1,25,900. Uhum. 1,25,950. Tem uma piscininha de liquidez aqui em cima também, ó. Muita gente vendeu aqui. Legal. Ó, muita gente vendeu aqui. Nesses topos aqui também tem liquidez, tá? Também tem dinheiro preso, porque como a gente compra e deixa o stop nesse último fundo, né? Teve gente que vendeu e deixou o stop nesse último topo. Então também é região aí de captura. É ponto de interesse Uhum. também.
Deixa eu ver agora. O preço tá falando. Agora não vai dar pra entrar, né? Porque. Agora, né? Não sabe nem pra onde vai. Eu vou esperar. Esperar dar 11 horas pra procurar mais alguma oportunidade. Mas Quais os horários? você entendeu os conceitos? Tem alguma coisa que você ainda tenha dúvida pra gente debater aqui nesses últimos 18 Uhum. minutos? Então, basicamente, então, você já abordou as das maiores dúvidas aí, né? Agora é eu praticar e ver se surge mais alguma, né? Aham. Mas basicamente é isso aí mesmo que eu vou ter que fazer. Ah, perfeito, então. Show, Alonso. Figuras assim, o nome do Ken, aquelas combinações, bebê abandonado, aquelas coisas tudo, você não dá nem trela para isso não, né? Você vê mesmo é a questão do volume, da, das ondas, né? Sim. Ah, o padrão de Kendall que eu gosto muito de observar, que é padrão de Kendall institucional, que a gente tem que sim ficar de olho, são. Deixa eu mover aqui. São, por exemplo, candles assim, ó, que a gente chama de pin bar, ou então Uhum. martelo, tá? Pode ser um martelo também. Deixa eu ampliar para você ver melhor aqui. Olha só, então o preço abriu aqui embaixo. Eu testemunhei isso na sexta-feira. Abriu aqui embaixo, ele subiu até lá em cima, formou o pavio. Ele desceu aqui embaixo de novo, subiu aqui e fechou uma candle vendedora, né? Então, quando isso Uhum. acontece, claramente é uma ação institucional, né? A instituição que veio, ela só para capturar a liquidez desse topo aqui, em seguida devolveu todo o preço. Então é importante a gente ficar de olho em candles assim, né? Uhum. E também gaps. Então essas lacunas que o preço deixa, né? Por que é Uhum. importante? Porque o mercado tende a corrigir esse gap ao longo do mesmo dia. Não pode ser deixada essa lacuna aqui, né? O mercado entende que é falta de negociação, então precisa preencher. E tem o engolfo, que é esse padrão aqui, ó, que eu gosto bastante também. Quando tem uma captura de liquidez, né? E o preço deixa um pavio aqui, incorpora toda essa candle anterior. Então Uhum. forma uma candle compradora que incorpora a candle vendedora anterior e daí o preço explode lá para cima. Sim. Vou observar esses então. Basicamente são esses dois padrões de candles que eu observo, né? Claro, tem imbalance, né? Mas imbalance eu vejo mais para entrada e saída. Então, basicamente esses dois tipos. Sim. E agora, o que você vai fazer daqui, desse momento em diante? Agora você vai ficar só observando Eu isso. não tenho muito o que eu fazer agora. Eu tenho que esperar esse candle de uma hora fechar. Se ele fechar parecido com essa daqui, né? Parecido com o martelo, ele desceu tudo. E daí ele deixou um super pavio e fechou aqui em cima. Aí sim eu vou pensar em uma oportunidade compradora. Porque indicou para Uhum. mim que o mercado ele foi até lá embaixo, só que as vendas foram rejeitadas, né? Então entrou muito mais comprador do que vendedor, o preço fechou acima. Então significa que o preço pode estar sinalizando compra, né? Ação compradora. Agora, se essa Uhum. candle de força aqui fechar como se fosse um imbalance, né? Ela fechar assim bem
bem encorpada, aí pode ser que a instituição venha ainda buscar esse próximo alvo aqui, esse próximo fundo, e venha corrigir ainda mais um pouco aqui abaixo, né? Pode ser que venha corrigir ainda aqui. Uhum. E aí eu não vou entrar, porque o meu viés é de compra. É, tá bom. Bom, basicamente é isso, Alonso. No caso, amanhã, então, a gente vai ver novamente para observar Sim, sim. novamente. Amanhã Ó, às 9 da manhã estarei aqui. A maioria aí você me manda o link. das pessoas ainda tô conversando, né? Porque é processo de abrir conta, essas coisas, um pouco demorado. Mas Se sim, você for amanhã fazer às igual, 9 da manhã. aí você me manda o link, aí eu fico esperando. Beleza, show de bola. Tá? Bom, E muito obrigado por hoje, valeu demais, eu né? que agradeço. Eu acho que foi muito proveitoso aqui, eu acho que eu consegui avançar um pouco, além do que eu já estava, né? Então já me deu uma segurança a mais, então já me sinto melhor preparado do que ontem, né? Então vamos ver se depois eu consigo fazer algumas operações aqui e depois te falo o resultado. Beleza, muito obrigada aí Beleza? também. Fico feliz em ajudar.